poder chegar até a sua vida através dessa live. Nós, sem sombra de dúvida, iremos alimentar neste exato momento da palavra de Deus. É um alimento espiritual, no qual ninguém pode deixar de alimentar desse alimento, a palavra de Deus. A palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 12, fala que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, é bem notório que essa palavra, ela nos direciona, ela é como uma bússola. Quando o viajante ele está perdido, ele logo lembra desse instrumento, desse material, a bússola, para ele se direcionar. Assim é a palavra de Deus na vida do homem, na vida da mulher e, por que não dizer, na vida dos jovens e crianças. Nessa tarde, meu amigo católico, meu amigo espírita, meu amigo evangélico, abra o teu coração, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Nós louvamos a Deus por este meio de comunicação que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus tem nos dado para, através dessa ferramenta, o Evangelho ser levado a todo o tipo de pessoas, etnias, todos os tipos de povos e nações, porque esta palavra, sendo do interesse do Senhor, em ser falada, ministrada, conduzida a outrem, tem um propósito legal, um propósito racional. O interesse de Deus é que essa palavra, ela vá de encontro à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já fazendo uso da palavra neste momento, nós leremos o que o médico Lucas escreveu no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 26. E nós nos ateremos apenas a este verso, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa interessante essa palavra lida agora. Lucas 14, 26. Que lembrete é esse do Senhor? No penúltimo versículo do último capítulo de São Mateus, o Senhor, ele deixa uma incumbência aos seus discípulos antes de sua ascensão. Ele falou no versículo de número 19 do último capítulo do livro de Mateus: ide, portanto, e fazei discípulos. Observem que todos quantos são impactados por Deus,
no momento em que eles começam a se relacionar com o Salvador, há-se uma grande expectativa ministerial na vida de todos. Muitos querem exercer algo para Deus. Muitos querem colocar suas mãos nos arados e assim fazerem a obra de Deus. E atrás de tudo isso, há-se uma grande necessidade de termos uma credencial. Qual a credencial? A credencial do pastor? Não. A credencial do evangelista? Não. Nós precisamos ter apenas uma credencial, que é a credencial do discípulo, daquele que vai e faz a obra do Senhor. E voltando para a narrativa desse verso lido, entendam bem o que o Senhor falou, que aquele que não aborrece os seus familiares, e ele começa a denominar os familiares, aquele que não aborrece o seu pai, aquele que não aborrece a sua mãe, aquele que não aborrece a sua esposa, aquele que não aborrece os seus filhos, aquele que não aborrece as suas filhas, e aquele que não aborrece a sua própria vida, ele não é digno de ser o meu discípulo. É muito assustador essa palavra, e ela é muito forte também, essa palavra. Mas nós daremos a explicação de o porquê do mestre enfatizá-la quando ali estava com os discípulos e a multidão que o seguia, como diz no verso de número 25. Quando você lê essa palavra e automaticamente é perceptível através do sentido literário, ela soa como se muitos de nós tivéssemos que virar as nossas costas para a nossa parentela, para a nossa família. E se você pensa ou a interpreta dessa forma, a sua interpretação está em desacordo com a realidade daquilo por qual foi o interesse do mestre em fazer com que isso acontecesse. E o interessante dessa palavra é que ela vem cortando os séculos e ela vem falando sempre aos corações dos homens. E Deus, ele tem um projeto extraordinário na casa, na família, nos seus pilares. Eu particularmente amo a minha família. Quando eu, pela permissão de Deus e pelo presente de Deus, constituí família, eu passei a ter filhos, a conviver com uma mulher e, bem lógico, posso dizer com toda transparência, com toda clareza, com toda certeza, com toda afirmação, que eu sou feliz por aquilo que Deus me deu, a minha família. Mas é contextual o versículo lido. Por quê? Porque ele soa como se tivéssemos que largar tudo, abandonar tudo para fazermos essa obra. E o intuito desta mensagem é justamente desmistificar da sua mente aquilo que você não está conseguindo interpretar. Vejam bem, eu acabei de dizer que sou um homem muito feliz pela esposa, pelos
filhos, e um dia eu estarei diante do juízo de Deus, e Deus lá, Ele dirá: eu vi o teu coração, eu esquadrinhei o teu coração, e eu sei o que o teu coração me dizia, o quanto você sonhava, o quanto você sonhou, o quanto você quis o melhor para a sua família. Entendam bem, meus amados, quando nós vamos para a Bíblia, eu agora quero enriquecer o quanto a família é um projeto de Deus, não para jogar por terra esse versículo lido. Não, eu preciso aqui lhes trazer o quão importante é a família para Deus. Nós sabemos que em nosso convívio há os dissabores, há as contendas, há as rixas. Percebam-se, quando uma família tem mais de que um filho, 2, 3, 4, por que não dizer mais? Muitas são as vezes que um filho ou uma filha, eles se sentem enciumados, porque em uma ocasião repentina, Deus aprove te usar para dar um presente para um filho, e naquela situação o outro não ganhou. E você pode ver que aquilo que está enraizado, entrelaçado na natureza nossa, é bem nítido, mostra-se rapidamente através do outro filho, porque ele entristeceu, porque o presente foi só para um. E nesse contexto, debaixo do céu e do sol, nós vamos vivendo e aprendendo, e lá na frente adquirindo maturidade através dos tempos, e em uma retrospectiva, olhando lá atrás, nós conseguimos entender como é lindo o projeto de Deus, como nós aprendemos muito nessa jornada de família. E nos dissabores você percebe que tem textos bíblicos. Quando nós vamos para Miqueias, no capítulo de número 7, versículo de número 6, a Bíblia fala que o homem ou filho desprezará o pai, a filha se levantará contra sua mãe, a nora contra a sogra. E fazendo uma alusão a Mateus no capítulo de número 35, que começa a dizer que o Senhor, ei, preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. A Bíblia fala em Mateus no capítulo de número 10, e no número de versículo 35, que pôs o Senhor, preste atenção, não está dizendo que foi por nossas cóleras, em razões, em acharmos que estamos certos e os outros errados. Não, a Bíblia fala assim que o Senhor, Ele colocou em dissensão o filho contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. E no versículo de número 36 ele continua dizendo que os principais inimigos do homem seriam da sua própria casa. E olha que, voltando no contexto do versículo de número 34, o Senhor Jesus disse assim: eu não vim trazer paz à terra, e vim trazer espada. E consequentemente ele aborda os versos ditos anteriormente. Mas vejam bem, voltando para essa palavra, porque eu coloquei
essas duas informações bíblicas, que são apenas as duas, que faz uma alusão à outra, uma identidade. Deus usando o profeta Miqueias para falar naquela ocasião, e o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falava a mesma palavra dita e proferida pela boca do profeta Miqueias. Que coisa impressionante! Nós podemos chamar isso de estudos, as revelações messiânicas na vida dos profetas. Agora vejam bem, eu preciso enriquecer esse estudo lhe mostrando que não tem nada, absolutamente nada a ver, a parte formal e a parte literal do texto, quando o Senhor fala para você abandonar, quando o Senhor fala para você, resumindo de outra forma, virar as costas. Eu preciso te mostrar que Deus é um Deus de projeto para a minha casa, para a sua casa, para a nossa casa, para a minha família, para a sua família, para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava Deus entregando as pedras, as tábuas a Moisés, no capítulo de número 20 de Êxodo, e no versículo de número 12, a palavra de Deus fala assim: o único mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongues os teus dias nessa terra que o Senhor te dá. Vocês perceberam que há uma junção entre vidas se relacionando através daquilo que já ficou bem prefigurado através dos mandamentos do Senhor, e um único compromisso para que um filho honre o pai e a mãe, para que ele tenha os dias de vida prolongados nessa terra, e para que ele prove daquilo que o Senhor o dará. Entendam bem, vamos aqui colocar mais dois versículos que o sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios, para mostrar a identidade e interesse da família nos sonhos de Deus para nós. Vejam bem que o sábio Salomão escreveu em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for grande, ela não se desvie dele. Vocês conseguem enxergar que há um relacionamento familiar, que há um interesse de Deus para que a família vá bem. Há o interesse de Deus para que a família se relacione. E da mesma forma, a Bíblia, usando o sábio Salomão em Provérbios do capítulo de número 17 e o versículo de número 6, fala que é coroa, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E glória, aleluia. Entendam, conseguiram perceber que toda essa proposta de pegar uma parte bíblica ali, outra acolá, e fazer uma junção dessas referências, eu consegui te provar que Deus é um Deus da família. Então, por que este verso lido? Aqui eu quero te chamar a atenção. Quando o Senhor fala que aquele que não aborrece pai, que não aborrece mãe, que não aborrece os filhos, que não aborrece a filha, que não aborrece a sua própria vida, não pode ser o seu discípulo.
no versículo de número 27, é um verso muito lido, muito comentado, muito decorado. E nós aqui vamos lê-lo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Veja que Deus usa uma frase-chave nos dois versículos. Há o interesse de Deus para que nós neguemos tudo aquilo que nos prende. Olha, então por essa palavra lida, eu negarei os meus recursos familiares, as minhas viagens, os meus almoços, a minha alimentação saudável junto à mesa com a minha parentela, com os meus filhos, com a minha esposa, porque eu preciso virar as costas e ir adiante fazer o ídolo do Senhor. Não é isso. É ao contrário, se você assim pensa. O que Deus tem dito através dessa palavra é que nós precisamos entender o quanto devemos negar a nós mesmos. Esta é a verdade. Em prol deste evangelho, em prol desta palavra. Ouçam, prestem bastante atenção. Um dia, esta palavra chegou até vós. E ela tendo chegado até vós, hoje, Deus fez de você discípulo para propagar esta verdade. Então, quando o Senhor fala, aquele que não abandona todo o processo de vidas e pessoas, da sua própria vida, e ele fala que não pode ser o seu discípulo, há sim a necessidade de negarmos a si mesmo. Você não deixar de sonhar, você não vai deixar de projetar, você não vai deixar de construir, você não vai deixar de estudar, você terá os seus sonhos realizados através dessa palavra. Mas essa palavra, ela vem para você agora, te dizendo, ei, negue a si mesmo. Ei, sabe aquilo que está escrito em Êxodo 20, quando o Senhor começa a falar do primeiro mandamento? O primeiro mandamento, ele traça Deus acima de tudo e de todas as coisas. Percebam, quando nós vamos para o caminho do Senhor, nós oramos assim, nós somos cautelosos, cuidadosos e dizemos assim, eu vou fazer uma campanha, se Deus permitir, se Deus quiser, é o Deus que abre porta, se Deus permitir eu vou, Deus vai comigo, ei, vamos ali, não, eu vou orar primeiro, ei, você vai para aquele trabalho, não, eu vou orar primeiro, vou ver se essa porta é de Deus. Percebam-se que quando nós estávamos dando os nossos primeiros passos para o Senhor, tudo nós envolvíamos Deus na proposta. Nós tínhamos um temor absoluto. E porque depois que nós vemos e somos fartos da bênção do Senhor, nós esquecemos disso. Então, esta palavra dá para ser dita por muito tempo, por muitas horas. Mas nesta hora, ela traz uma mensagem singular para a sua vida, e para a minha vida e para a nossa vida. Para que nós precisamos aprender a negarmos a nós mesmos em prol deste evangelho. Fazendo assim, o primeiro mandamento, ele vai florescer novamente em nossas vidas. E, consequentemente, através do primeiro mandamento, nós estaremos alicerçados para viver e peregrinando sobre essa terra, entender a proposta do segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos.
Fica aqui esta informação para você através da palavra de Deus. Quando diz para você abandonar pai, mãe, esposa, filho, filha, e até você mesmo, não está dando para você virar as costas para ele. Está dizendo que Deus é o primeiro plano da sua vida. Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus é o autor, a consistência da sua vida. Sem Deus, você não chegará a lugar algum. Sem Deus, os seus sonhos, as suas perspectivas, os seus projetos, eles serão fracassados. Pode ter certeza. Porque a própria Bíblia, ela revela assim, ela fala, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Dinheiro, poder, é uma coisa que traz facilidade, não traz felicidade. Porque a felicidade é algo que é introduzido na criatura, através do Criador, pelo intermédio do Espírito Santo. Muitos têm espalhado sobre esse mundo Ferraris em suas garagens e estão pulando de andares altos e perdendo a vida, porque há algo no homem que só é preenchido pelo Espírito de Deus. Mas nós que estamos na caminhada há muito tempo, e as coisas vão se perdendo entre os dedos de nossas mãos, é porque nós somos levados pelo comodismo, por um Deus tão bom, tão cheio de amor, tão rico em perdoar, tão misericordioso, um Deus de mais uma chance sempre. Mas pelo outro lado, precisamos atinar para esse Deus. Precisamos voltar para esse Deus. Precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então eu quero deixar essa informação registrada para a sua vida, meu amigo católico, espírita e evangélico. Que essa palavra alcance o teu coração. Que quando você lê-la e se perceber envolvido com a mesma, tenha esse discernimento, tenha essa interpretação. Não saia como um louco insano, com a mochila nas costas, achando que vai abafar e que vai fazer tudo acontecer. Não, não é assim que ela diz. Ela fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Fazendo assim, nós podemos ser discípulos do Senhor. Quero deixar meu forte abraço, agradecê-los pela atenção. Divulgue esta palavra, faça com que ela chegue a outros. Dê um like, comentem, compartilhem. Eu sei que essa palavra precisa chegar a outrem. Nos ajude. Fica aqui os nossos agradecimentos. Louvamos a Deus por este benefício de aqui vivos podermos falar da palavra do Senhor. Vivos pelo amor, pela misericórdia, pela bondade de Deus, por esse ar que respiramos e Ele tem nos entregado sempre, porque Ele é misericordioso. Então fica aqui, meus amados, esta palavra para cada um de vós. Faça ela chegar a outro. Faça ela chegar a outro. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra precisa chegar a outro. Ele precisa desconfigurar o que foi construído erroneamente e se colocar na posição, se postar diante de Deus como um servo, como uma serva, autênticos para fazerem a obra do Senhor, respeitando os critérios
dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor, te abençoe ricamente e poderosamente. Não só você, mas aqueles que estão contextualizados nessa palavra. Seus familiares também, a sua casa também. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe muito.